Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa O errada. sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. Só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa errada. O sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. Só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, não sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Fala galera, professor Jet Senhorinho na área com mais uma aula de geografia para vocês, tá? Desde já, uma gratidão imensa estar aqui com vocês, tá? E dar o melhor para que vocês venham aprender de forma clara, objetiva e coesa, tá? Por gentileza, aos que puderem, eu peço com muito carinho, tá? Com muito carinho, aos que puderem, siga lá meu Instagram, dá uma força ao homem. Diz que tá assistindo a aula, fala, dá o teu velho feedback, né? Sua aula tá assim, tá assado. Eu sou o aluno lá da Tribo Concursos, a aula é massa, a aula é ruim. Dá o teu melhor. Eu quero que tu fale, tá? Beleza? Bom, primeira questão de hoje nessa aula maravilhosa. Bem no coração, vamos lá. No mundo, em processos de globalização, no qual a transmissão de imagem através de todo o globo se tornou rotina ou rotineira, estamos todos em contato regular com os outros que pensam de maneira diferente da gente, os quais vivem de maneira diferente. Os cosmopolitas louvam e adotam esta complexidade da cultura. Os fundamentalistas consideram-a perturbadora e perigosa. Tá? Quer se trate de religião, de identidade étnica ou de nacionalismo, refugiam-se numa tradição renovada e purificada. E quantas vezes também na violência. A alternativa correta sobre globalização é, vamos lá, letra A. É o fenômeno político, econômico, sociocultural, o qual envolve acontecimento em escala planetária. Olha, não só é apenas acontecimentos, é acontecimentos em escala planetária. Olha que interessante. Mas, entretanto, afeta também a vida comum, o cotidiano das pessoas nos diferentes países. Aqui está um conceito muito aceitável sobre globalização.
Essa aqui, para mim, já seria correta. Mas você que está em casa, não, eu quero mais, eu vou dar para você mais. Dá conteúdo. Olha bem, corresponde à busca dos países em conservar as tradições nacionais. Aqui já está errada. Porque na globalização eu tenho a entrada de tradições, principalmente ocidentais, em muitos países orientais. Tá? Olha o outro erro. E manter a distância de influências externas em relação a costumes. Olha o erro aqui. Como vai manter a distância? Se a globalização já é a inserção das influências externas. Errada a letra B. Olha o que diz a letra C. Trata-se da criação de normas internacionais com o fim de garantir coletivamente a harmonização dos interesses entre os diversos países. Vou repetir. Trata-se da criação de normas internacionais com o fim ou com a finalidade de garantir a harmonização dos interesses dos países. Com isso, evitar guerra, fome e pobreza. Gente, a globalização traz como uma de suas consequências... Apagou a gente. Vou botar de novo, tá? A globalização, ela traz como uma de suas consequências, para quem não sabe, o aumento da desigualdade social. Aqui seria a correta, tá, gente? Que eu falei nisso aqui. Tudo isso aqui é o conceito da globalização. Já a letra B, os erros estão aqui. Ó. Conservar a tradição nacionais e manter tradições e influências. Está errado, tá? Há também a C está errada, né? Harmonização e evitar guerra e pobreza. Tem um aumento disso com a globalização. Olha a D. É um projeto de dominação global criado pelo Oriente. Já começou já primeiro erro, Oriente. Subaliança da China. Estados Unidos. Mas é mais ocidental. Que a despeito gerou benefício e vantagem. Bom, tá errado, né? Mas do Ocidente, Estados Unidos. Já errou também a D. É um processo econômico irreversível de dimensão planetária que resulta na impossibilidade de desfazer os blocos. Olha o erro aqui. Como assim, professor? Se você olhar atualmente, houve algo chamado de Brexit, que foi a saída do Reino Unido da União Europeia. Então, tá errado também. Seria aí a letra A primeira questão a mais coerente. Segunda questão da nossa aula. A ordem mundial contemporânea é a mais complexa do que a antiga bipolaridade da Guerra Fria. Hoje, observamos a emergência de novos polos de poder econômico e político, configurando uma ordem multipolar, ou seja, vários polos de influência. Nesse cenário, o conceito sul global se destacou, referindo-se não apenas a uma localização geográfica no Hemisfério Sul, mas a um conjunto de países que possuem histórico de colonialismo em comum. Olha, interessante, em comum. E buscam um maior protagonismo olha o que da questão. E buscam um maior protagonismo nas decisões internacionais. Muitas vezes articulado por ele, os BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e o South África, que é a África do Sul. Aí vem a pergunta, considerando a atual geopolítica mundial e as regionalizações contemporâneas,
O agrupamento de países conhecido como Sul Global caracteriza-se primordialmente por a. reunir nações desenvolvidas, as quais controlam organismos financeiros internacionais, como o FMI e o Banco Mundial. Errado. O Sul Global são países, como fala, o Sul Global não é um sul geográfico. Não é. O Sul Global é um sul geoeconômico. É uma linha, não é uma linha reta, é uma linha curva que sobe, pega alguns países do norte e joga para o sul econômico, tá? Por exemplo, China tá mais ao norte, mas está no sul econômico. Índia também, Rússia também, e por aí vai. Tá? E aqui eu tenho a questão dos BRICS, que criou um novo banco, que é o novo Banco do Desenvolvimento, para ajudar as economias emergentes. Não é a letra A. B. Apresentar coesão política e cultural baseada na adoção majoritária de regime socialista. Totalmente errado, né? Não, tá? A questão não é essa. Olha C. Essa foi a B, eu vou para C. Congregar, reunir, ajuntar, ou melhor, juntar países em desenvolvimento e economias emergentes, as quais buscam reformar a governança global para reduzir. Quando ele fala assimetria, ele fala diferenças em relação às potências tradicionais. Reduzir a diferença entre eles e as potências tradicionais, que são, professor, Estados Unidos é uma delas, seria a letra C. Mas vamos ver a D. Definir-se por critérios cartográficos do hemisfério, englobando conjunto de países geograficamente ao sul. Não é. Não, eu falei que não tem nada a ver com a questão do sul geográfico. Chama sul geoeconômico, tá? Então tá errado aqui a letra, deixa eu botar aqui até aqui. Tá errado aqui o D, tá? Vamos lá. E é reunir os países desenvolvidos, não. Países em desenvolvimento. Tá? Seria aí a letra C a questão. A segunda. Terceira questão. A globalização e a geografia geral contemporânea impuseram uma nova divisão internacional do trabalho, a DIT, sobre as questões atuais brasileiras. Olha aí o Brasil. Nesse cenário, o Brasil tem se destacado na economia global como é que o Brasil hoje se destaca? O Brasil hoje está com um fenômeno de desindustrialização. O professor está acabando com isso? Não. Está dando um foco, hoje o foco está mais no setor primário. Tá? Com a produção, a exportação de soja, minério de ferro, carne de porco in natura e por aí vai. É um grande exportador dos produtos primários. Aí vem a A, como exportador exclusivo de tecnologia de ponta e semicondutores, não. Cuidado com o que tem a palavra exclusivo, só, somente, sempre, geralmente está errada. B, o importante play, o início, no agronegócio. O que é o agronegócio? É produtos, né, que agregam aí um certo valor. É um produto, né, o agro é pop, o agro é tudo, que tem grande quantidade de peso nas exportações. E na exportação dos commodities minerais, como minério de ferro, e agrícola, como a soja. B de Boston é a resposta. C. Uma economia fechada, não. Economia aberta. O Brasil é mais aberto e não é autossuficiente porque ele depende também de outros países, né? Exporta e importa, compra e venda, tá? É assim. De líder mundial na produção de café mineral de alta qualidade, para a indústria europeia, não é? É uma nação que abandona o setor primário, não é? Ele
não abandonou, ele usa muito setor primário, tá? Então, a terceira é a B de Boston. Estamos aí na quarta questão de hoje. Vamos lá. Considere as afirmações sobre a urbanização brasileira, sobre o processo de urbanização brasileira. 1. O processo de urbanização no Brasil teve início no século XX e teve a industrialização e o êxodo rural como fatores desencadeadores do processo. Ou seja, a industrialização vai gerar grande êxodo rural. Pessoas vão sair dos seus locais de origem, geralmente do Nordeste, lugar campesino, e vão buscar uma melhor oportunidade em setores que oferecem emprego industriais, que foi no caso da região Sudeste. Tá? Então, o quesito 1, ele está correto. Se 1 está correto, não pode ser só a 2, então eu não posso ter a A. Se 1 está correto, não pode ser a D, porque a D tem a 2 e 3. Sobrou a B, C e E. Vamos ver. 2 aqui, item 2. A partir de 1950, década de 50, mais da metade da população, tá? Ou seja, mais de 50%, né? Seria isso, das regiões Sudeste e Nordeste já se encontrava em áreas urbanas, onde era maior o número de empregos e de saúde. Gente, o aumento, né, que passando da metade de 50% de população urbana não foi na década de 50, foi na década de 70, 1970, tá? Então, hoje da questão é isso. Errada a 2. Se a 2 está errada, não pode ser a letra C. Sobrou a B e sobrou a E. Atualmente, mais de 80% da população brasileira vive em áreas urbanas, percentual semelhante ao de muitos países desenvolvidos. Correto aqui a C. A resposta da quarta questão é a letra E de emoção. Beleza? Tamo junto e misturado. Vamos embora para a quinta questão da aula de hoje, tá? As cidades contemporâneas, há pelo menos 2 décadas, se encontram em processo de reestruturação e transformação que, em diferentes ritmos e intensidades, vem mudando o seu significado. Um desses processos é a gentrificação. O que é isso? Gentrificação é a mudança, né, de valores, de contexto de lugares pobres para lugares mais valorizados. E as pessoas que moram nesse lugar, que são baixa renda, vão começar aos poucos a ser expulsas, porque tudo vai aumentar ao seu derredor. Vamos lá, letra A. Estabelece nova área de plantações industriais nos pontos de entrocamento rodoferroviário, de modo a redirecionar, reorientar os fluxos de transporte de trabalhadores. Errado. Configura a implantação, a B, tá, de políticas urbanas nas periferias com o objetivo de reduzir as deficiências, né, oferecidas aos mais pobres. Não é reduzir, a gentrificação vai aumentar isso. Tá? C. Promove a descentralização das cidades econômicas, sobretudo aquelas ligadas ao setor de comércio e serviço, para melhorar condições da mobilidade urbana. Também está errada. Vamos ver aqui a quinta. Representa uma mudança social urbana no sentido de que determinadas áreas da cidade são transformadas com a retirada da população pobre, que é substituída por classe média. Dê a resposta. Bem perfeito aqui, tá? Isso aqui é um conceito bem objetivo da gentrificação. Significa a ocupação de espaços centrais degradados por movimentos sociais, os quais congregam trabalhadores de baixa renda e subempregados. Olha aí, gente, tá? Errado aqui, sobrou na quinta questão a letra D, tá? Sexta questão.
Vamos ver o que vai falar a sexta questão para mim e para você. Na década de qual década, professor? 1970. O elevado alto crescimento da economia brasileira, espacialmente concentrado principalmente no Sudeste, fez explodir as metrópoles nacionais. Eu tive muito isso na região Sudeste, né? Isso foi induzido muito forte pela questão do êxodo rural e ensejou a metropolização de usos importantes centros urbanos. Esse fenômeno fez surgir o termo denunciativo, que a concentração espacial das atividades econômicas e da população olha aqui a chave, ultrapassava limites, não só prejudicando as condições de vida nesse centro, mas também colocando em risco a capacidade das metrópoles em permanecer exercendo a função de comando da economia nacional. E aí, qual seria a resposta mais adequada da sexta questão? É a letra B, macrocefalia urbana, ou seja, é o crescimento urbano exagerado. Tá? O crescimento urbano exagerado. Beleza? Sexta tá ok, de boa. Vamos para a sétima questão. O movimento diário de ida e retorno realizado por indivíduos em direção aos municípios com o propósito de trabalhar ou estudar, esse é o deslocamento é muito comum nas regiões metropolitanas, resultado da segregação urbana e da concentração de serviços. Vamos lá, eu vou ensinar um exemplo aqui. Eu tenho a cidade A e tenho a cidade B. O indivíduo mora na cidade A. O indivíduo mora aqui. Só que na cidade B é onde eu tenho os serviços, como emprego, saúde, educação, por aí vai. Então, diariamente, se ele for estudar, ele vai ter que ir e voltar. Se ele for trabalhar, ele vai ter que ir e voltar. E por aí vai. E esse movimento é um movimento diário, que é muito comum nos centros urbanos, com as cidades vizinhas. Esse movimento é chamado de migração pendular, porque lembra um pêndulo de um relógio. Entendeu? De um relógio. Indo e voltando de forma diária. Não é mensal, não é semanal, não é anual. É um movimento diário. Você vê aqui na questão, logo no início, o enunciado da questão seria a letra E da sétima questão. Vamos para a próxima. Oitava questão. A dinâmica populacional brasileira é o resultado de um complexo conjunto de fatores históricos, sociais e econômicos. Considerando as transformações ocorridas nas últimas décadas, assinale a alternativa que melhor representa a relação entre um aspecto da estrutura populacional brasileira e suas implicações socioeconômicas. Olha aí, qual seria a resposta aí? Qual é a alternativa que melhor representa um aspecto da estrutura populacional brasileira, ou seja, o que é que está havendo na população do Brasil que vai atingir na sua economia? Resposta seria aqui a letra D. Estou tendo o aumento da expectativa de vida. Concomitantemente, vai gerar o aumento da população idosa, as quais recebe o que, professor? O que? Aposentadoria.
demandando o maior investimento em saúde e previdência social. Por que não seria a elevação da fecundidade? Já começou errada. A fecundidade não está elevando, está diminuindo. Olha, C, diminuição do jovem aumentando o nascimento. Errado, está também diminuindo. D, crescimento da população urbana e redução das desigualdades sociais. E aumento da participação feminina no mercado de trabalho e a diminuição da escolaridade. Diminuição não, aumento, né? As mulheres estão estudando mais, tá certo? Buscando uma vida melhor. A 8ª questão será a letra B de Boston, tá? 9ª questão da aula de hoje. Com cerca de 203 milhões, isso foi em 2022, o Brasil teve um menor crescimento populacional em 150 anos. Revelaram os números do censo de 2022, os quais começaram a ser divulgados em 2023. Segundo o IBGE, 2010, a taxa média de crescimento anual da população foi 0,50%, gente, menos de 1%, velho. Muito baixo. Para você ter ideia, foi a menor já registrada desde o primeiro levantamento feito no Brasil, em 1872. A situação relatada é a consequência de fatores como A, B, C ou D. Eu tenho a redução da fecundidade. O que é fecundidade? É o número de filhos por mulher em idade fértil. Por que isso vem acontecendo? A mulher tem um aumento da entrada da mulher no mercado de trabalho. Mulher trabalhando, os filhos diminuindo. O aumento da escolaridade, do acesso à educação da mulher. O aumento dos anticoncepcionais, certo? O aumento do planejamento familiar feito pelas mulheres e por aí vai. E isso que tem atingido. Cada vez as mulheres estão tendo menos filhos porque estão buscando ter uma vida melhor, de forma objetiva, de forma planejada. Parabéns a todas as mulheres do Brasil. 10ª questão. A 9ª foi a C. A 10ª agora vamos responder ela. O Brasil é um importante produtor mundial de alimentos. Vocês já sabem disso. Como soja, cana, milho, laranja, café e carne diversas. Porém, o país enfrenta também problemas em relação ao espaço rural, com destaque para a elevada concentração de terras e áreas de conflitos agrários. Ademais, as atividades agropecuárias no Brasil impactam de forma direta quem, professor? O meio ambiente. Marca alternativa que apresenta uma das consequências ambientais de expansão da agropecuária no Brasil. Marque quem? A alternativa que apresenta uma das consequências ambientais da expansão. Gente, essa expansão agropecuária está diretamente ligada a isso aqui, ó, o aumento do desmatamento, queimadas e fator da agricultura, para aumentar o campo de cultivo, e em fator da pecuária, para aumentar o lugar de pasto do gado. Causa desmatamento e causa queimada é um dos principais problemas do Brasil. Resposta é a letra D de dado. Beleza? Show de bola. Então, ó, ou você aumenta o sacrifício, ou você diminui o seu sonho e o que acontece. Mas você que está estudando, o que você precisa saber para fazer tudo isso, né? Para fazer tudo isso aí. Primeiramente, tem que estudar com a tribo concurso. Aqui você vai ter revisões finais por disciplina, focar naquilo que mais cai em prova. Flashcards objetivo com perguntas e respostas. Também terão guia de consulta rápida, tá? Para você memorizar o assunto e as questões focadas na prova. Para você, o que, professor? Para você ver de fato como é que é cobrado na prova. Só e o preço aí, preço não.
Eu não chamo de preço, eu chamo de investimento, tá? Rapidão, de 397 por apenas 10 vezes de R$19,90. Gente, como é que é? Por 397 por apenas 10 vezes de R$19,90. Vem ser tribo, vem ser campeão. Força e honra. Professor Jadson Senhorinho, o seu professor de geografia. Vibra! Uma super aula que eu sei que você está acompanhando. É isso, a nossa tribo te entrega sempre aulas gratuitas para você. Todos os dias, nos 3 turnos, você tem aula para vários concursos públicos. Eu quero que você continue aproveitando essa aula, porque realmente ela foi feita para você. E olha, não esqueça, nós temos a assinatura completa e limitada 2.0, onde você tem acesso a essa aula desse professor e, claro, a qualquer professor da nossa plataforma. Lá dentro, você tem acesso a mentorias comigo, onde eu te ensino a estudar para concurso e todos os professores te acompanham durante o teu percurso de preparação, além de várias videoaulas de todos os concursos públicos, PDFs com tabelas, imagens e gráficos, guias rápidos de consulta, flashcards, simulados, subindo todo domingo na sua plataforma. Você precisa ser acompanhado na condução da sua preparação para você subir o nível. E é por isso que eu estou te convidando para a mais incrível plataforma em formato de assinatura do Brasil para sua preparação. Não perca tempo! Se esse vídeo está aparecendo para você, é porque você realmente precisa dar um passo significativo para a sua mudança de vida. Assine agora a assinatura ilimitada 2.0 da tribo e saia na frente da concorrência. Vem pra tribo!